Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, ao 10º episódio do Papo de Obra podcast. Esse espaço onde nós temos a oportunidade de trazer aqui convidados que fazem toda a diferença nesse mundo da construção civil. E a gente tem tido uma experiência muito legal de ir muito mais a fundo do que aquilo que nos traz, que é a profissão. Tá bom, a gente fala que todo mundo que a gente convida aqui é especial, mas hoje é. Hoje eu trago aqui a Tanise Tonin e estou muito feliz de receber você aqui mesmo, de coração. Falava isso hoje com a Alana. E vocês vão entender durante essa entrevista, esse bate-papo bem aberto. Vai ser bem aberto, Tanise. Você tem um roteiro aqui que o nosso pessoal prepara. E eu leio... quando que eu leio isso aqui? Na hora, né? Para poder dar uma olhadinha. Mas a gente tem muita coisa para a gente poder falar. Então, você seja bem-vindo. Pô, sinta segurança aí que vai ser muito legal. A gente vai mergulhar no mundo da arquitetura, da construção civil e muito mais além. Propósito, história, os porquês. E você que certamente conhece a Tanise e o trabalho, certamente hoje vai conhecer um pouquinho mais. Então fica com a gente. Tanise, seja bem-vinda. Muito obrigada, Danilo. Para mim é um orgulho de ter sido convidada e estar aqui para ser mais uma das tuas entrevistadas Isso aí, aqui, para o que eu puder colaborar. Mas mas com certeza. A gente já estava aqui batendo papo de negócio, falando de obra, e os meninos estavam aqui tudo tipo assim, pô, eles não vão parar de falar, não. Eu preciso orientar. A gente estava aqui, falando de projeto, de obra. Mas é isso, a gente se encontra e naturalmente a gente vai falando disso. Com certeza. Mas, Tanise, eu faço para todo mundo uma pergunta inicial, que é a pergunta: quem é você? Parece muito simples, mas como você se apresentaria para nós hoje, assim, independente daqueles que estarão nos assistindo que te conhecem, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que alguém precisa saber a seu respeito para falar assim, ó, essa pessoa aqui me conhece? Quem é você? Quem sou eu? Isso aí. Bom, meu nome, como você já falou, Tanise Tonin. Estou, assim, com alguns anos de bagagem de profissão. E tem pessoas que me perguntam assim, Tanise, quantos anos você está formada? Eu disse, são 38 para 39 anos de profissão. Mas você não vai parar? Nem pensar, nem pensar. Não vou parar de jeito nenhum. Cada vez eu quero acelerar mais. Que legal. Eu acho que isso que está na essência. Porque, para mim, a minha profissão é a minha vida. É a minha alma. É o meu pulmão que eu respiro. Eu amo, amo, amo o que eu faço. E quando você fala, o seu olho brilha, né? E isso é muito legal, porque com certeza é isso que dá... É isso que constrói o resultado final, né? Todo profissional de excelência, a gente tem falado muito sobre isso aqui, Tanise, com as pessoas que a gente tem convidado. Todo resultado profissional passa por uma história, por um começo, por um porquê. A gente vai falar disso aqui. Mas quando você fala da paixão pela sua profissão, isso justifica a história. Justifica o fato de você estar há tanto tempo e ser referência, né, para tantos profissionais que começaram depois de você. Inclusive ter sido o seu escritório escola de muitos arquitetos que hoje estão no mercado, que passaram por lá. Depois eu vou te contar um negócio legal que aconteceu aqui numa das entrevistas. Então, esse brilho, né, no olhar, né, que a Tanise traz, falando da profissão, então não é um amor pela profissão somente, mas é o propósito, é a história, é o empenho, e isso é o que justifica o resultado. Então, lógico, o bom profissional, ele se empenha, ele estuda, a gente também vai falar disso, né? Existe a experiência, né? O crescimento, a maturidade de todo o processo profissional e humano, né? de todo mundo que presta um serviço em um segmento tão importante que é a arquitetura, que é a construção civil, porque você acaba fazendo parte da história de muita gente, né? Então, me colocando no lugar de um cliente, dentre os milhares de clientes que você já atendeu. Se um cliente chega hoje, e aqui eu falo isso de coração, vendo essa resposta que você me deu, e vê o brilho no seu olhar falando da arquitetura, eu vou pensar, eu quero essa arquiteta aqui para fazer o meu projeto. Por quê? Porque eu sei que você vai fazer como se fosse para você, e isso é importante demais para qualquer um que vai prestar algum serviço. Então, que legal, que bom ouvir isso. Tanise, vamos falar um pouquinho da história? Vamos. Assim, você falou aqui de 38, 39 anos, né, de história. Com toda certeza, a Tanise é uma das arquitetas mais
tem mais referência, mais importantes do Estado, eu digo isso, porque hoje tem muitos profissionais, né, Tanise? Mas, então, não só pelo tempo, mas como que a gente vê um profissional que sustenta? Porque crescer, você cresce, mas se manter, se manter como referência por 10, por 20, por 30 anos, então você acaba sendo referência e inspiração para muita gente que começou. Então, como que surgiu a arquitetura, assim, na sua... É um sonho de criança? Surgiu do nada? Vou fazer uma faculdade? Onde foi e como que isso começou? Bom, eu vou te contar uma história Vamos que você pode não acreditar, mas eu nunca pensei em arquitetura na minha vida. Eu, na época, tinha que fazer vestibular e o meu sonho era fazer... Isso no Sul? Lá no Sul. Meu sonho era fazer... Onde? Eu morava em Getúlio Vargas, que é onde mora a minha família. Aham. E aí eu fui fazer vestibular em Porto Alegre. Naquele tempo a gente conseguia fazer 5 vestibulares no mesmo período. Aham. Todos eu fiz para medicina. Porque o meu sonho era ser médica. Aí eu não sabia. Tá a gente vendo? conhece, mas não conhece Tá nada. vendo? Meu sonho era ser médica. Isso é doutora Tanise. Eis que fiz os vestibulares, não passei em nenhum dos 5, que continua como é hoje, sempre muito concorrido. Aí eu tenho uma tia que é arquiteta e eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fazer vestibular para arquitetura, porque daí eu vou fazer um semestre, continuo estudando e depois eu continuo na saga de fazer vestibular para medicina, que na faculdade que eu fui não tinha medicina, mas ali próximo eu fui para São Leopoldo, na Unicinos, fiz vestibular para arquitetura, passei, comecei a fazer. E não parei mais. Aí eu vi que não era nada do que eu queria medicina. Que a arquitetura foi uma coisa, só pode ter sido coisa de Deus. Porque eu nunca tinha pensado em fazer arquitetura. E aí, de repente, veio aquela coisa que era para eu fazer vestibular e entrar na arquitetura para depois eu tomar a decisão. E eu nunca mais mudei de rumo da minha vida. Então, já se vão todos esses anos aí como arquiteta. Nossa, Tanise. Assim, e você tinha uma tia que era arquiteta. Eu tenho. Você e tem? continua. Minha tia continua exercendo tá a profissão atuando. lá no Rio Grande do Sul. Atua até hoje. Tem um escritório super bem conceituado também, em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Acabou que vendo ela como arquiteta, isso chamou a sua atenção. Com certeza, com certeza. Como que você vê isso? Porque às vezes a gente vai fazendo um trabalho e a gente não percebe, mas eu tenho aberto um pouco os olhos para isso, o quanto a gente acaba sendo referência para as pessoas. A gente pode ser negativo ou positivo. Mas falando do seu trabalho, como que você vê hoje com a sua experiência? Porque você está falando hoje aí do início da história. Sim. Onde você se inspirou em pessoas, você se inspirou em outros profissionais, viu sua tia ali e falou, por que não e tal. Como que você vê o fato de hoje, tanto tempo depois, ser inspiração e ter sido inspiração para arquitetos que começaram? Você consegue fazer essa ligação? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Bom, teve muitos profissionais que passaram no meu escritório como estagiários, depois acabaram ficando algum tempo. E todos esses que saíram para ter carreira solo, no caso, eu fico super contente de ver que todos estão bem. Teve 2 profissionais que pararam com a arquitetura, que foram trabalhar nos negócios dos pais, família e tal. Sim. Mas, na grande maioria, é uma coisa super legal que você passou uma lição de... O que eu sempre falo, assim, na nossa profissão, nós temos que, em primeiro lugar, passar confiança, você ter seriedade no que você faz e responsabilidade, né? Isso é acima de tudo. Claro que isso depende muito de cada pessoa, né? A questão de índole e tudo. Mas eu, dentro do meu escritório, todos que passam lá, eu procuro bater muito forte em cima disso, sabe? Porque você está sendo a ponte entre um sonho e uma realidade. Você concretizar, né, esse sonho desse cliente, e você não pode fazer isso, transformar em alguma coisa do mal, né? Então, você Perfeito. tem que realmente... Isso é uma coisa que eu
passo muito e converso muito com toda a equipe minha que passa pelo escritório. Uns ficam, uns vão, mas a vida é assim, né? É interessante porque é preciso ter uma maturidade para saber que hoje um arquiteto precisa de uma primeira experiência. Sim. De uma primeira porta aberta. E você abriu portas para muitos arquitetos que depois saíram. Sim. Então, é um risco que a gente corre quando a gente vai abrir as portas para um profissional que está começando. E ele pode ficar ali 1 ano, 5, 10, fazer carreira ali dentro, ou daqui a pouco ele vai voar. Então, ele vai pegar todo aquele aprendizado e ele vai se tornar ali, dizendo de forma bastante direta, ele vai se tornar um concorrente. Ele vai se tornar um colega que pode trabalhar com um projeto que, de repente, você faria. Então, essa generosidade e entender que é assim que as coisas funcionam, senão você não abre a porta para ninguém. Exatamente. Senão você vai abrir a porta para algum funcionário e fala, bom, não vou ensinar tudo porque... Ou você vai trabalhar sozinho, ou então você tem que abrir isso e sabe que mais dia menos dia... É um risco. Eles criam asas e saem. É um risco. Mas isso não é só na arquitetura, isso nas empresas. Concordo. As empresas investem em profissionais para capacitação, para eles poderem te dar o melhor para crescer junto com toda a equipe. E aí, às vezes, quando você acha que ele está alinhadíssimo, ele pede para sair e vai para uma outra empresa que recebeu proposta. A vida é assim. É isso aí. Ninguém é da gente. Isso, exatamente. Você vai continuar ali, né? É claro que, e eu converso também isso com o meu time, no sentido de que, é claro que a gente precisa das pessoas, a gente precisa de um time, mas se hoje as pessoas saírem, a Tanise continua. O trabalho continua, a marca continua. Claro, a gente precisa de um time. Sim. Mas as pessoas vêm, vão. Só o Valmir, né, que não vai embora, não, né? Porque... o Valmir não. Dos 30 anos que eu estou aqui no Mato Grosso, aqui em Tangará, o Valmir está há 29 anos. Gente, comigo. tem um cidadão que trabalha com a Tanise, o Valmir Pezão, um cara sensacional. E o homem tá lá, a gente chegou junto com a Tanise, o homem tá lá, faz 29 anos, já tá lá. 29 anos que ele tá lá comigo e... Vocês já brigaram? Nunca. Duvido, como não? Não. Nunca brigaram? Eu Valmir, assim, ó, Não dá pra brigar com ele? Nós temos alguns pontos, assim, principalmente de crenças, de questão de conduzir vida e tal, Sim. muito diferentes. E aí, eu sempre respeitei isso nele e ele respeitou em mim. Então, assim, a gente não toca em assuntos polêmicos. Né? De vez em quando dá umas brincadeirinhas ali e tal, assim. Às vezes eu digo alguma coisa e ele fica meio atacado e aí eu já digo para ele, Valmir, menos. Não, e não passa disso, acabou, pronto, já se foi. Nunca a gente discutiu a ponto de um virar a cara para o outro, ficar de burro, nunca. Não, isso é muito legal, porque assim, uma coisa que eu ia te dizer, nós tivemos aqui no episódio passado, a Lu, da Madeira Bonita, e a Vandréia. E aí, papo vai, papo vem, nananana. E a Lu pegou e falou assim, ela falou da transição de carreira dela e tal, de contadora, para daí ela entrar na Sociedade da Madeira Bonita com a Cida. E aí ela falou assim, ó, e tem uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, que é a Tanise. Porque a Tanise me abraçou, me amadrinhou e me ensinou tudo, e pegou e tal. E ela começou a falar de você aqui, e foi bem legal. Aí, de repente, aí a Vandréia falou, ó, eu também tenho que falar da Tanise, porque quando eu saí da prefeitura, foi a primeira porta que abriu. Então, Tanise, obrigado. Depois pega os cortes, eu tinha que conseguir esses cortes, mandar pra Tanise depois. Aí depois eu falei, bom, para eu não ficar de fora, o meu primeiro trabalho no ramo imobiliário também foi lá com o Pompeu, lá junto com a Tanise. Aí nós demos risada aqui e tudo, então você vê o quanto... Uma grande família, né, Pois Danilo? e ver assim, mostrar isso para você, embora você saiba, mas mostrar para você que tudo aquilo que vocês entregaram de generosidade para as pessoas que passaram por ali e que talvez uns saem mais ou menos de bem, outros não. Então, assim, isso tem sempre, né? Isso em é todo normal lugar, em né? todo lugar, como você falou, né? Porque é um trabalho muito exigente, mas vocês fazem parte da formação profissional de muita gente, consequentemente, para aquilo que hoje é a arquitetura e a construção civil, Tangará. Sim. Né? Então, assim, saibam disso, vocês são referência. Seu trabalho é referência, você inspirou, você influenciou, você abriu portas e é preciso ter muita generosidade porque as pessoas passam por ali. Eu conheço um punhado,
que passou, que tava lá, né, ali, estagiáriozinho ali e tal, trabalhando, de repente ele cresceu, pô, vamos sair, faz parte, Faz né? parte. Mas passaram pela escola Tanise Toninho, né? Então, é isso aí, Eu mundo. devia ter feito um certificado na Pois época, né? é, Certificado, né? pois é. Ou fazer, não dá para ter uma participação de direito autoral com a música. Quem sabe, né? Ó, Já já que você pensou? vai sair daqui, eu vou ter um percentual desse projeto. É, Aí a gente ia estar amarrado, né? é Mas, verdade. Tanise, fala sobre a sua, assim, para nós, sobre a sua vinda para Tangará, né? Porque, assim, se você veio para Tangará, quem que tinha de arquiteto aqui? Você era Aqui nós éramos em 4 na época. quem? A Gisele Massoni, o Luciano Naresi, o Carlos Soto e tinha, eu acho que era a Viviane Zucchetto, se eu não me engano, não lembro. E aí ela foi embora em seguida. Eu não tenho certeza, mas nós éramos em poucos e os engenheiros tinham vários, Tinha né? muitos. Mas, voltando à tua pergunta, né, o que eu estou aqui há 30 anos e sou formada há mais tempo, Você e se que me formou trouxe lá. para... Você se formou lá e trabalhou no Sul. Trabalhei no Sul, Já formado, você trabalhou no Sul. sim. E aí, depois eu fui, através de um contato, eu fui contratada para trabalhar em Portugal, mais precisamente em Sintra, numa construtora, e eu fui para lá para trabalhar nessa construtora. Tá, Portugal. Isso, fiquei 3 anos em Portugal. E foi numa época em que a gente, assim, estava meio desacreditando aqui na época do Brasil e tal. Então, assim, eu fui meio que pensando, eu vou e não volto mais. Porque você toma uma decisão, você tem que, né, deixar a família, deixar tudo. Mas, enfim, fui para Portugal, fiquei 3 anos lá. Só que aqui as coisas já estavam em outro ritmo, mudando e tal. E você fora do país, por mais que você esteja bem, eu tinha visto de residência, eu trabalhava com um salário super bom na empresa, eu não estava em subemprego, morava bem, tinha carro, tudo. Mas a gente não adianta, Não né? tá em casa, Não né? está em casa. Que Lá você coisa. não é você. E aí eu tinha um tio que morava aqui em Tangará, irmão mais novo do meu pai, e ele sempre falava: vem para o Mato Grosso, vem para Tangará. Quando a gente resolveu, não, nós vamos voltar para o Brasil, a primeira coisa é que quando a gente chegou em São Paulo, eu tinha deixado meu carro com a minha irmã em São Paulo, pegamos o carro, eu e o Pompeu, e viemos até aqui para conhecer Tangará. Aí chegamos aqui e tal, e apavorado, porque a gente morava em Cascais, lá em Portugal, que é uma cidade linda, litorânea. As cidades lá todas são encantadoras, né? Mas a gente chega aqui no Mato Grosso, naquela época, muito mais da metade das ruas eram estrada de chão, não tinha nada para alugar. E eu disse, não vou ficar aqui de jeito nenhum. No primeiro final de semana, a gente saiu na casa de uns amigos do meu tio, e acabei que já fecharam um projeto de uma casa grande comigo, e aí começaram a espalhar inteira. A arquiteta que veio de Portugal. Quer dizer, eu estava vindo de Portugal, mas eu É o sou marketing da época, não né? tinha Instagram. Exatamente, não tinha Imagina, Instagram, chegou não uma tinha arquiteta de nada. Portugal aí, todo mundo queria. E aí comecei. Aí eu digo, gente, será que é por aí? Aí nós, nesses dias, a gente estava de férias. Voltamos para Portugal, entregamos o apartamento, encerrei minhas atividades na empresa, tudo, e viemos de mala e cuia para Tangará. Chegamos aqui em Tangará, moramos um tempo na casa do meu tio e da minha tia, porque nós não tinha o que alugar. E o que tinha não tinha condições de morar, né? Até que surgiu, né, uma construção que estavam fazendo e tal, e aí a gente já alugou antes, pagou adiantado 1 ano para conseguir isso aí. E aí foi meu primeiro escritório, montei lá uns sobradinhos lá da Rua 1, aliás, aqui, né, da rua. É verdade, nós estamos na rua. E aí que tudo começou. Isso foi em março de
94. 94. Na realidade, são 31 anos, não são 30. 31 anos. 31 anos. E aí você veio... A realidade da arquitetura, com a experiência que você teve... Aqui em Portugal você trabalhava na construtora, né? Mas assim, com as suas viagens para fora, você vê... Qual que é a comparação que você faz da arquitetura fora do Brasil e do Brasil? Existe alguma diferença, assim, que você... Muita. Agora, a gente está para trás ou para frente? Eu te diria que, em solidez, a nossa construção ela é mais segura. Aham. Mas a tecnologia ainda depende muito da mão de obra humana. O desperdício ainda é muito grande. E a forma construtiva ainda é uma forma um pouco, que diria assim, mais... antigo não seria a palavra correta, mas... Porque lá fora, eles não têm tempo, não têm mão de obra, tudo é muito caro. Então, os sistemas construtivos... Eles quebraram as objeções de sistemas construtivos há muitos anos. Sim. E a gente acabou não acompanhando, né? Então, exatamente. Assim, você vê a Europa, a América, então eles... porque aqui a grande maioria não faz treinamento, vai aprendendo, vai ser servente, aprende com o consultor e vai levando daquela forma que aprendeu, né? E aí o que acontece? São obras que são morosas e o que eu acho, acima de tudo, é a questão do desperdício e do tempo que se leva numa construção. Quando você fala de uma residência, por exemplo, de um tamanho razoável, que você leva 2 anos e meio para terminar, lá fora é uma coisa que... Isso, desde aquela época que eu morei lá, até agora, continua dando risada. Não pode. Uma casa ali 6 meses no máximo tem que estar pronta. Então, é essas coisas que eu acho que nós ainda vamos chegar lá. Você acha que precisaria mudar o quê? É só o método construtivo ou é uma questão cultural? As duas coisas. Eu acho assim conjunto, que né? um tá ligado com o outro. Porque assim, a construção civil é um nicho tão promissor. Sim. É uma máquina, assim, que às vezes a política tá boa ou ruim, a construção civil... O agro e a construção civil estão sempre puxando, né? Sim. Então, eu vejo que daí falta mão de obra, falta profissionalizar, né? Como você disse, a gente vê uma dificuldade muito grande de bons profissionais. Existem, mas não acompanha a demanda. Não. Então, existe um déficit muito grande de profissionais bons. Então, assim, por que existe um déficit tão grande com uma demanda tão grande? Então, se a gente tivesse um olhar de profissionalizar mesmo para poder atender essa demanda, isso seria bom para todo mundo. Para todo mundo, porque a pessoa vai te entregar um serviço de qualidade. Mesmo assim, desde o mais simples dentro de uma obra até o mais graduado que esteja lá, mas todo mundo vai ter um conhecimento técnico maior. Eles não ficam fazendo teste de material. Aí para com aquela de que obra é um sinônimo de dor de cabeça. De que você começa, promete 1 ano, entrega em 2. Acho que vai gastar 1, gasta 2. Acho que o serviço vai ficar bom e não fica. Então, assim, não faz muito sentido com a demanda que tem. A gente estava vendo um estudo esse dia, existe um déficit de mão de obra na construção civil no Brasil de 200 mil, assim, de cara. É muita coisa. É muita coisa. De 200 mil profissionais especialistas hoje teriam trabalho. Então é aquela coisa assim, ó, não tem falta de mão de obra, de construção. O que falta, eu acho que muito é cultural, que teria que ter um aprendizado. Se a gente conseguisse, mas isso, por enquanto, é uma utopia, de que para trabalhar numa obra, você tem que ter um curso Nossa, que sensacional. Isso aí ia ser maravilhoso, né? De você ter feito um curso, por mais simples que seja, desde para ser servente, né, para ser pedreiro, armador, tudo. Faz todo sentido, porque assim, para você assinar um projeto, você precisa colocar seu númerozinho ali. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque existe uma responsabilidade. Sim. Agora, para quem vai executar essa obra, não. Quem executa não tem a responsabilidade. Você que assinou, que assume por tudo. Então, a gente está sempre... Se der algum problema, quem vai processar é a arquiteto. A gente está sempre com esse risco. Então, a gente concorda, então, na sua fala, a gente concorda, então, que profissionalizar o setor seria uma saída. Porque isso gera valor também. Exatamente, porque, isso seria ideal. Porque à medida que eu preciso de um profissional para instalar um revestimento
especial, sei lá. Esse profissional, eu instalo. Hoje é assim, eu instalo. Beleza, o que você já fez? Manda uma fotinha, vem cá, meu filho, instala. Agora, se ele tem, tá aqui, eu sou especialista nisso. Sim. Esse cara vai ser bem pago. Os que não são qualificados já saem. E isso é bom para o mercado, tá? Assim, entendeu bem o que eu vou dizer? Os ruins, ou saírem do mercado ou se tornarem bons, isso é bom para todo mundo. Porque existe muita gente, eu faço e na verdade não faz, e promete, não cumpre e tudo mais. Isso é ruim para o trabalho da Tanis, para o meu trabalho, é ruim para quem contrata, é ruim para o mercado. Quando se exige algo, um credenciamento, como tem para o corretor, como tem para o engenheiro, como tem para o arquiteto, como tem para o médico, como tem para o advogado, para aquele que vai executar uma obra, um prédio, nós estamos aqui num prédio hoje que foi projetado pela Tanise. Então, assim, tem uma responsabilidade técnica. Então, quem vai executar, ele precisaria mostrar, faz sentido. Eu nunca tinha ouvido isso, mas faz sentido e pela sua experiência é interessante essa visão de que o profissional, se ele tiver Qual que é o termo que você usou? Você usou algum termo, mas ele está apto formalmente para poder executar aquilo, a gente teria melhores profissionais hoje à assim, disposição, deixando né? bem claro que a gente vive num país e com a desigualdade que a gente tem, o que acontece? As pessoas é uma fonte de vida, de renda. Você começar na construção civil é um dos setores que mais absorve mão de obra no país, é a construção civil. Só que, por outro lado, o custo para o proprietário que vai construir, o custo de uma obra é muito alto. E muitas vezes, a pessoa economiza nesse lado todo, e sendo que o material está sendo colocado e utilizado de uma forma totalmente errada. Então, assim, é bem difícil, é um assunto extremamente complicado esse. Sim. Você acha que hoje uma escola de treinamento para esses profissionais seria interessante? Eu acho que sim. Nossa, eu acho que ia ser... O problema é fazer as pessoas aceitarem e irem para a escola. É porque a maioria na construção civil, ele acaba trabalhando, é o filho que aprende com o pai, então ele aprende ali na prática mesmo, né? Sim. Diferente do engenheiro que vai ali para a faculdade, depois ele vai para a obra, ou pedreiro, mestre de obra, né? Esse pessoal que a gente respeita demais, né? Assim, que faz parte do nosso dia a dia, da Tanis, Como? Sem esse pessoal, esse pessoal, a gente não faria nada, não, de jeito nenhum. Então, é justamente em respeito à classe, né? Do pessoal que está ali no canteiro de obras, que a gente pensa nisso, né? O quanto seria legal para valorizar aqueles que de fato são profissionais. Ia valorizar a qualidade da obra, o valor agregado, no caso de cada um ia receber. Isso ia gerar um valor muito maior de obra, de tudo, porque você tem uma qualidade maior. Isso seria uma valorização dos profissionais. Exatamente. Né? Você vê isso todo dia nas obras construídas por A, B, C e D, todos os níveis, e você vai entender o porquê que essa obra está desse jeito, porquê que essa, porque tem qualidade profissional diferente. Isso, né? E qualidade está diretamente ligado a quem está fazendo. Então, assim, eu defendo muito isso. Habilidade e conhecimento. Concordo. Eu defendo muito que, assim, eu entrego uma obra de qualidade. Para eu entregar uma obra de qualidade, eu preciso de um bom profissional que vai executar. Não adianta eu prometer qualidade na minha obra se eu... vou contratar qualquer um, vou contratar o mais barato, vou contratar e colocar lá. Eu posso colocar 10 engenheiros para cuidar desse cara. Sim. O serviço não vai ficar bem feito. Então, não, hoje, por exemplo, assim, falando em material de acabamento, hoje as lastras, os pisos cada vez estão maiores. Para trabalhar com esses revestimentos, você tem que ter equipamento adequado, né, para assentamento, tanto de parede como de piso, corte, tudo. E aí você vai comprar um revestimento desses e vai colocar na mão de uma pessoa que não tem noção ou não está habilitada para colocar esse material? Isso aí. Então, né... Você encontra isso, às vezes, assim, um cliente que às vezes não vai comprar um piso muito especial porque vai faltar mão de obra? Você enfrenta essa realidade, assim, no cliente, por exemplo, quero comprar, mas vai ter mão de obra para instalar isso? Exatamente. Vamos mudar o plano porque... Exatamente, que recuam
recuam no tipo de revestimento porque a mão de obra que tem não está conseguindo gente especializada para colocar. Tem isso também. É isso aí. Então, ó, tem demanda, tem serviços, bons profissionais fazendo um bom trabalho, sempre vai ter serviço. A gente está precisando. Tanise está precisando, eu estou precisando. Né? Todo mundo precisa, né, Tem serviço. Tanise, mais de 5 mil projetos entregues? Sim. Fala o nome de todo mundo aí, um por um. Nossa! Desde o início da minha carreira até agora. O que esse número significa para você? Assim? O que você atribui um sucesso na profissão? Vamos falar de sucesso por quê? Porque é claro que você teve percalços, é claro que você é uma história. Sim. Né? Altos, baixos, momentos de alegria, de tristeza. Com certeza. Projetos que você acertou, projetos que você falou, nossa, eu poderia ter feito melhor. Isso natural. Sim, você não tem 100% de acerto. Sempre vai ter alguma coisa que não fica... Você trabalha com algo técnico. Sim. Mas que também está relacionado à criação. Também tem isso, né? Tem aquele dia que não sai nada, não tem? Tem. Você vai criar que você não consegue fazer um desenho. Então, assim, esse número hoje, o que representa ele para você olhando para a sua carreira e para a sua história? Danilo, assim, são mais de 5 mil projetos que eu fiz os projetos e foram executados, independente de metragem. As pessoas acham que eu só faço casa grande, só faço obras grandes. Fala disso. Que eu, assim, não, a Tanise só faz pra gente. Não, gente, eu sempre... Não vou lá não, que não é pra mim, né? Não é pra mim. Eu sempre brinco. Eu já fiz vários, mas inúmeros projetos de fazer para o cemitério, de fazer as capelinhas para cemitério. Sim. Casinha de cachorro, casinha de boneca, casas em conjuntos habitacionais de baixa renda, de média renda. Ou seja, as pessoas não sabem todo o outro lado. Sim. Que eu sempre trabalhei paralelo com as casas grandes, com os prédios e tal, mas eu sempre trabalhei muito com essa área de pessoas mais simples, de pessoas que não têm condições. Todo tipo de projeto. Então, nesses 5 mil... Até porque cada um é um, né, Tanise? É um. Para mim, os clientes todos são... O que difere é que um projeto mais simples, ele é muito mais rápido para fazer. Consequentemente, o custo dele também é menor. Então, isso aí, cada caso é um caso, sempre falo, né? E aí, a gente tem uma história grande. Eu sempre falo, eu fiz obras muito grandes em termos de metragem quadrada, supermercados que tinha metragem grande. Destaca algum projeto aí, tá? O primeiro foi a casa que você mencionou? Não, primeiro daqui de Tangará, né? Que foi a casa que... essa casa... jantar lá apareceu um projeto. Essa casa, voltando lá atrás, né? Essa casa eu fiz o projeto. Essa casa, depois, eu fiz uma pessoa que comprou essa casa, porque eles foram embora de Tangará, venderam a casa. Eu fiz a reforma uma vez e fiz a ampliação e reforma a segunda vez. Eu dizia, eu tinha o pé fixado, estava enterrado lá naquele terreno daquela casa, porque fiz várias alterações nessa casa. Mas voltando a obras grandes, no caso, eu fiz... como eu falei, supermercados de 30, 35 mil metros quadrados de área total, né? E uma coisa que talvez pouca gente sabe, o projeto não é meu, mas a responsabilidade de elaboração e todo o desenvolvimento de detalhamento da Arena Pantanal fui eu que fiz. Nossa, que legal. Na época, antes da Copa, se pegarem lá a RT de quem assinou... pela elaboração do projeto, está lá o meu nome. Que legal. Então, assim, bom você destacar, porque assim, é claro que a gente entende que cada projeto é único, mas tem aqueles projetos que são mais desafiadores, aqueles projetos que mostram mais, né, que elevam. Porque quando a gente pensa assim, num projeto desse do supermercado que você falou, ou da Arena Pantanal, a gente entende, bom, olhando com um leigo olhando de fora, bom, se ela está nesse projeto é porque ela representa algo. Né, ela é confiável para esse trabalho, né? Então, é mais ou menos assim que eu vejo. Mas que outro projeto você destacaria?
Nossa, Danilo, agora tem que rebobinar esse filme, né? Porque são muitos anos de estrada ali, mas eu tenho bastante projeto. Todos foram muito importantes. Como eu falo, desde o menor até o maior. Só o fato de você ter a dificuldade de trazer um aí é justamente porque cada um é um mesmo. Até porque se você não entrar junto com o cliente na história dele, no porquê, naquele briefing ali, entender o porquê, quem que vai morar aqui, por quê, na onde, que idade, as crianças, tem cachorro, não. Deixa eu só fazer todo o projeto, eu creio que a maioria dos profissionais são assim, mas eu, pelo menos, sempre fui. Você está concebendo ele e você quer ver ele concluído com excelência, da forma que foi sonhado entre o profissional e o proprietário. E uma coisa que entristece nisso é quando, no decorrer da obra, os proprietários começam a tomar atitudes individualistas, como se ele não dependesse mais de você. Então, eles começam a fazer alterações, eles começam a fazer toda uma mudança de que o teu projeto começa a descaracterizar e perder. E aí tem muitos que dizem, não, mas o projeto é meu, eu paguei, a obra é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim, entende? Porque no momento que você está dando assistência o tempo inteiro para o teu cliente, tudo tem que ser decidido junto. Sabe? É um conjunto de fatores. Se a pessoa resolve, mas eu não quero mais, ok, vão mudar. Mas tem que ter o consenso dos dois lados. Entende? Não pode ser unilateral. Até porque essa sua posição ela é uma posição técnica. Sim. Você foi procurada para poder dar um trabalho. A sua profissão, você vai prestar um serviço para poder dar para o cliente a viabilidade da execução daquele projeto e um aval técnico. Eu quero tal coisa. Você, como profissional, vai falar, funciona, não funciona, funciona, mas custa tanto. Surgiram assim e tal. Exatamente. Estou te procurando para isso, né? Então, eu entendi. Então, assim, então acontece isso, né? O cliente no meio do caminho, às vezes assim, a frustração, por exemplo, assim, quando são projetos que não residenciais, que você depende de algum órgão de aprovação. Isso enche o saco. Gente, isso é terrível. Porque você fica de mãos atadas, as pessoas né? não entendem isso. Que você não depende de você, depende de uma pessoa que está lá do outro lado, que ela vai olhar e vai dizer, eu não vou aprovar isso. Eu não vou, liberar um alvará. Então, assim, e você, por mais que tenha uma legislação, você não consegue fazer o cliente entender que aquele órgão que é o que rege e ponto. Não é o que ele quer fazer, é o que pode ser feito. Fica aquela expectativa de colocar sobre os seus ombros aquilo que não, exatamente. não lhe compete. E aí fica muito fácil atribuir a gente que você não fez o esperado, que não era daquele jeito que você imaginava. Enfim, é assim. Todas as profissões têm esse lado, né? Exatamente. É uma responsabilidade muito grande e existe uma relação de expectativa muito alta. Sim. Então, acaba que você estando ali à frente, até pela confiabilidade que você traz, a responsabilidade também vem, até quando não é a sua responsabilidade. Exatamente. Você participou da Casa Cor em, sei lá quantas edições? 5. 5 edições. Tem alguma que mais te marcou? Olha, a primeira sempre foi a primeira. Porque foi a primeira Casa Cor do Mato Grosso. Então, eu fiz parte da primeira Casa Cor. E ela, eu digo que marcou pelo fato de você estar fazendo parte de um evento que era a primeira vez que estava acontecendo no estado. E é um reconhecimento também, né? Porque quando te convida é porque, quero a Tanise Tonin na Casa Cor. E então, na época, a Casa Cor, eu acho que era uma coisa diferente. Quase não tinha, assim, tantos eventos, né? Sim. E a Casa Cor foi uma coisa extremamente legal para você mostrar teu trabalho, para conhecimento, para você trocar ideias, tanto com colegas, com profissionais, durante todo o evento da Casa Cor, antes do preparo e depois, durante no caso, a mostra, né? E eu acho assim que foi essa, é uma coisa que me marca muito, porque eu ia, imagina, a gente tem 30, 40 dias para preparar o ambiente e depois tem mais 30, 40 dias de amostra. Então, nesses quase 3 meses ali, eu morando aqui em Tangará.
e eu ia 2, 3 vezes por semana para Cuiabá. Meu Deus. Para poder fazer acontecer a coisa lá. Tem que abraçar mesmo, né, o depois, projeto. quando chegava na época da mostra, eu acabava ficando. Aí eu ia lá por quarta, quinta e voltava no domingo. Ficava aqui 2, 3 dias, voltava para lá. Então, assim, ó, eu acho que é uma coisa que tinha que pelo menos na época, era uma coisa que eu acho que a gente se dedicava mais, né? E outra que para mim foi muito, muito importante foi a que foi feita no Hospital do Câncer. Que todos os ambientes, eles foram feitos de forma que depois iriam aproveitar para o hospital, porque quando foi pego ele estava em estado quase que de ruínas, né? E ele foi praticamente todo reformado em função da Casa Cor. Então, assim, a causa foi muito linda nessa Casa Cor que foi feito lá no Hospital do Câncer. E muita, tem uma ala toda onde foi feita a Casa Cor, que ela foi toda reformada em função disso, né? Então, eu acho eu ter participado disso também, a minha legal, parcela, né? foi bem bacana. Nossa, que bom, que legal. Você teve escritório em Cuiabá por um tempo, né? Eu tive 5 anos de escritório em Cuiabá. Mas aí chega num ponto que você tem que optar, né? A estrada, no tempo vai que era pra lá o tempo muito todo, ruim, né, Tanise? muito ruim a estrada, era perigoso. E aí eu disse, bate-volta, né? Não vale a pena, daí parei. Você conquistou o prêmio de ambiente mais criativo e também reconhecimentos como cidadão mato-grossense. Sim. E o prêmio Hunter Douglas. O Hunter Douglas foram vários. Se eu não me falha a memória, foram uns 14, 15. Meu Deus do céu. Tô rindo que é muita coisa, cara. Ai. Tá. Quando a gente fala de reconhecimento, isso é meio subjetivo. Porque, assim, reconhecimento pela história, reconhecimento de um cliente que te escolhe, um reconhecimento dessas premiações, que acaba que é um reconhecimento pelo trabalho, pela história, como eu disse, pela manutenção da sua carreira, porque tem carreiras meteóricas e tudo bem. Sim. Né? Pessoas que vêm, vão, vai e tal. Mas o que representa para você esse reconhecimento? No sentido de que, quando eu digo assim, o que representa, como que você olha assim, a sensação é assim, nossa, consegui, tive sucesso, qual que é o seu sentimento quando você é escolhido para uma premiação como dessas que você teve, por exemplo, da Hunter Douglas, que foram mais de 14, 15 aqui, como você disse? Essa digamos assim, é uma premiação em função do produto que você usa em obras tuas. Então, é muito bacana. Os eventos que eles fazem são maravilhosos. Por quê? Porque você mostra o nível das tuas obras que requerem esse tipo de produto, né? Então, eles escolhem os profissionais que mais especificaram os produtos deles para avaliar. Que são produtos incríveis. Sim, maravilhosos. E isso mostra que você tem um nível de exigência dentro dos seus projetos. E é esse o reconhecimento, é isso que traz a premiação. Deixando certo? bem claro que depende do nível socioeconômico do meu cliente, né? Que essa premiação desse produto é um produto que não... O acesso a ele... Que tem um valor agregado. Tem um valor ali, agregado né? grande. Então, não são todos os projetos que eu consigo colocar esse tipo de produto, né? Sim. Mas os que consegui colocar sempre essas premiações foram em função disso. Legal. Vamos falar de projeto. O que é... Nós falamos de mais de 5 mil projetos, que cada projeto é um projeto. Você falhou aqui porque você não conseguiu falar o nome dos 5 mil projetos. Eu vou te mandar uma relação, viu? Vai ser um formulário contínuo. Ai, filho, ficou bravo comigo Só 5 mil? Só. O que é essencial para você em cada projeto? Se cada um é único, ok. Mas o que não pode faltar em todos? Porque essencial é isso, né? O que é essencial que você tem desde na casinha de cachorro, na casinha de boneca, num muro, numa reforma, ou numa obra ou na Arena Pantanal, ou no mercado de 35 mil metros quadrados? Para mim, principalmente no residencial, que é onde a pessoa vai ter a vida dela lá, para mim eu acho o seguinte, que enquanto eu sempre falo,
Eu vou agora falar uma palavra que você disse lá atrás no início da nossa conversa. Enquanto eu não ver brilho nos olhos no meu cliente, que ele dá aquele sorriso e fica feliz de ver o projeto, eu não paro. Porque quando a pessoa olha e faz uma carinha assim, ai, tá bom, não tá bom. O que você não gostou, minha filha? Tá Abra o seu coração. Exatamente. Então, não, eu sempre falo, a gente muda tantas quantas vezes forem necessárias. Entendi. Então, assim, isso acontece, né? Você pode, a Toninho pode me apresentar um projeto que não casou com a minha ideia. O que vai fazer dela de diferente? Ela não vai empurrar agora abaixo isso aqui, Danilo. Nós precisamos fazer esse negócio ficar bom. É isso que faz um bom profissional. Isso você está dizendo, né? Não, enquanto eu não vejo o cliente, o casal, ou o homem ou a mulher, não importa, como eu falei, com brilho nos olhos, enquanto eu não vejo que ele olha e anda pela casa, caminha, dizer a casa que eu queria, não quero mais que mude, é isso aqui que a gente vai fazer. Enquanto não chegar nesse ponto, eu não paro de argumentar o que vamos mudar. Entende? Porque se a obra não ficar se o projeto não ficar de acordo com o que a pessoa está esperando, o que você vai esperar dessa obra? Cheia de problemas, porque aí eles vão entrar, não vão entender nada, e aí começa aquela coisa. Fecha essa porta, abre aquela porta, derruba essa parede, puxa mais para cá. Ou seja, ele não tinha entendido nada do projeto. A pessoa tem que, isso que eu digo, ela tem que entender. Não apronta o projeto enquanto a pessoa não entendeu o projeto pelo qual eu fui contratada a fazer. A pessoa tem que andar pela casa e ter certeza de que é aquilo que ela queria. Eu conheço um pouco da sua personalidade e do seu nível de exigência. Até que ponto, sendo o trabalho um projeto, como você mesma disse, um projeto feito aí a 4 mãos, então é você, o cliente, é o esposo, a esposa é o contexto, até que ponto você vai... Porque vai ter ideias suas que não casam com a do cliente. Sim. Tá? Qual que é o limite disso? O cliente falar, eu quero isso. E você falar assim, isso não vai ficar bom. Tanise, mas eu quero isso. Tá, mas isso aqui não vai ficar bom. Qual que é o limite disso? Olha, Onde que essa conversa para? Tá, eu vou te dizer assim, ó, que foram pouquíssimas vezes que aconteceu esse tipo de coisa da pessoa ser irredutível. Porque assim, ó, eu acho que antes de tudo você tem que ter uma conversa um bate-papo muito aberto, que daí eu vou entender o que a pessoa gosta. Né, Tanise? Eu ouço muito o meu cliente, o que ele gosta, o que ele quer, qual é a intenção dele, o sentimento dele, né? Aí eu vou começar a fazer um estudo. E aí vai. Quando acontece isso de você apresentar e a pessoa, ela vem com... Hoje tem muito de trazer as fotos de internet e aí você vai mostrar para a pessoa, não, mas isso aqui não funciona, você não tem espaço para fazer isso, isso fica legal num espaço bem maior, o teu espaço não é de acordo. Então, assim, ó, eu tento de todas as formas argumentar, eu jamais vou colocar alguma coisa obrigado para a pessoa. Eu acho assim, ó, que a pessoa que te contratou, a última palavra tem que ser dela. Eu só fico assim, quando acontece de a pessoa querer fazer alguma coisa que isso vai te prejudicar profissionalmente. Vai prejudicar o projeto e é um filho ali, né? Você Exatamente. Vai defender o projeto. Então, eu tenho que defender dentro daquilo que a pessoa está esperando. Perfeito. Então, eu procuro falar para a pessoa, quando ela tem algumas ideias que eu diria um pouquinho ultrapassadas demais, você tenta dizer para ela, olha, isso já não usa mais, isso aqui já está muito... Você está fazendo uma obra nova, já vai estar com aspecto de casa antiga e tal. Então, eu tento de todas as formas argumentar. Geralmente consigo. Eu entendo que faz parte isso do seu trabalho, sim, porque o cliente ele já te procurou justamente... Sim. Por mais que às vezes o cliente não goste de ser contrariado, o objetivo é o resultado final.
Então, ele te contratou não para concordar com ele em tudo, mas Sim, justamente para chegar no resultado final. Não, e eu acho então, que a existem gente... umas brigas boas ali Sim, até afinar e chegar no você resultado falou final. bem agora. São brigas boas. Porque aí um cede um pouquinho para um lado, outro cede para o outro e o resultado depois fica tudo bem. Isso, porque assim, imagina você como cliente indo em um especialista. E esse especialista concorda com você em tudo. Então, assim, é como se você não precisasse dele. Então, eu preciso de alguém que seja especialista e falar assim, Danilo, sua ideia não tá legal, vamos nessa direção. Exatamente, mas tem jeito para dizer isso, né, para as pessoas, porque muitas vezes você não pode magoar, né, deixar a autoestima da pessoa. Explicar o porquê, exatamente. né, não concordo, exatamente. por isso, deixa eu te explicar. Olha, eu te diria que foram raras, mais raras, talvez uma que eu lembre, de chegar nesse ponto de dizer, não, esse projeto eu não vou fazer. E certamente foram poucos porque já havia uma confiabilidade no seu trabalho. Então, aquilo que você estava dizendo já tinha o cliente, Tanise. Com certeza você teve muito mais frases assim, Tanise, o que você fizer está bem feito. Muito. Do que o questionamento. Muito. E uma coisa também, quando chega tipo assim, Tanise, faz aí, o que você fizer tá legal. E isso é um pouquinho perigoso. Eu sempre falo, quando a pessoa chega e diz assim, eu te passa todo o programa de necessidades que quer ter na casa, aí você apresenta um primeiro estudo baseado numa conversa bem detalhada e a pessoa chega e olha assim, tá perfeito, era isso que eu queria. Não tá, pode ter certeza que ela não entendeu nada. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é legal quando ela questiona alguma coisa, porque você vai afinar, você vai ter um feedback. Porque daí ela tá olhando e ela tá te questionando o porquê daquilo. Se ela olha e diz que tá perfeito, ou ela não entendeu nada, ou então o que você apresentar tá bom. E para mim isso não tá bom. E isso é importante porque se ela não entendeu nada agora, talvez ela vai questionar lá na frente numa fase complicada, com tudo aprovado. Onde você vai ter retrabalho, ou durante a obra. Isso aqui não ficou legal. Falar, meu amor, você teve um momento para poder... Essa já condução, Tanise, é muito importante. Condução é importante e isso é muito difícil acontecer, o que você falou, porque aí quando a pessoa começa a querer... mas eu não tinha entendido que ia ficar desse jeito. Mas isso... Aí de novo, a culpa é do arquiteto. Sempre. Você não me fez entender. Faz parte, manda que faz parte. As costas aguentam. É isso aí. Hoje, a gente tem com certeza, sim, uma diferença da época que você iniciou. Quando a gente vai comparar a realidade hoje em relação a marketing, a visibilidade, a comunicação, de quando você começou, tudo isso mudou demais. Então, isso, com certeza, trouxe muitas coisas positivas para a arquitetura e coisas negativas também. Sempre... Se para ganhar algo, a gente perde algo, né? Então, isso é natural. Hoje a gente vê muitos projetos, muita coisa no Instagram, muita coisa à disposição, muitos profissionais. Então, sabendo que a galera que nos assiste, que pode ser um estudante de arquitetura, um arquiteto, um engenheiro, um consultor, enfim. O que é um bom projeto? Porque bom é algo meio subjetivo, mas o que para você, o que para a Tanise... são elementos que fazem o projeto ser um bom projeto. Independente do brief que você tem com o cliente, das necessidades, do estilo da casa, mas o que hoje você caracteriza para você, para a Escola Tanise Tonin, que é um bom projeto? Que elementos são essenciais num projeto, que não pode faltar? Bom, em primeiro lugar, quando um projeto é extremamente bem estudado, bem elaborado, tudo começa bem. Então, um projeto que você tem, um projeto de acordo, um projeto no caso de uma obra, você tem um projeto bacana, você tem uma equipe que vai trabalhar alinhada, você ter bastante harmonia entre o profissional responsável da obra com o pessoal da construção. Isso, para mim, é uma coisa importantíssima. Você ter uma ligação bastante grande de você chegar, você falar a hora que for. Problemas, obra. Não existe obra sem problema. Não existe. O que você tem que fazer é minimizar esses problemas. Cada vez mais a gente tenta diminuir esses problemas, mas quem pensa que eu vou construir uma casa, eu não vou ter nunca nenhuma cefaleiazinha, uma dor de cabeça aí,
isso não acontece. Quem promete isso também já está mentindo. Né? Exatamente. Quem promete isso está mentindo. Porque sempre o ser humano erra. O ser humano, então, em algum ponto no decorrer todo da obra, ou se não for de mão de obra, é de material que não entregaram de acordo, ou seja, sempre vai ter alguma coisa. O clima, o prazo, qualquer coisa assim. Então, eu acho assim, que você tem que ser um triângulo, ele tem que ser bem alinhado, que é profissional, mão de obra e o proprietário. Eu acho que isso ali tem que ter muito diálogo, fazer reuniões seguidas. Eu acho que o proprietário da obra não pode se abster disso. Eu não tenho tempo, eu não posso deixar meu trabalho. Então não constrói, né, meu filho? Eu não tenho tempo de ficar lá e depois chega lá e só fica reclamando de que não era isso que queria. Então, porque ele vai estar desconectado, né? Exatamente. Com o processo. Aí quem cala consente, né? Isso é fundamental o que a Tânia está dizendo aqui, porque é o seguinte, pessoal. Obra é algo extremamente amplo. Então, tem fase de projeto, planejamento, as decisões, quem vai pagar a conta, a expectativa. Quero a casa em 1 ano, né? Eu quero a casa em 1 ano. Tá, tudo bem, eu quero também, junto com você, nós estamos juntos, mas é possível. Se fosse, né? É viável, é possível. Então, assim, quem vai executar, né? Para eu não pegar um bom projeto e colocar tudo por água abaixo, porque depois vai estar o nome lá da Tanise, lá, beleza. E um projeto, uma obra mal executada, desorganizada e tudo. Então, a Tanise está defendendo aqui, com a experiência dela de mais de 5 mil projetos, de todo tipo de projeto, que planejamento, que organização, que comunicação é fundamental. Então, a obra em si, ela vai fluir se tiver um projeto feito, aquele projeto, precisa de um projeto para amanhã. Não é assim que funciona. Inclusive, a gente falava, comparando os países de primeiro mundo, a Europa e tudo mais, eles dedicam muito mais tempo no projeto do que na execução. Muito, muito. E aqui no Brasil, não, você quer um projeto em 1 mês, aí você fica 3 anos na obra. O processo inverso. Tempo, é inverso. Então, não funciona. Então, a fase de projeto, de planejamento, de mudar, de organizar um cronograma, escolher quem vai fazer, que hora que vai entrar, quem que entra primeiro, quem que entra depois. Exatamente. As reuniões, é isso que resolve. Então, é isso que gera resultado. E que são pontos que são negligenciados. Sim. Né? Às vezes, existe um entendimento de alguns, né, que obra, você joga o pedreiro lá, joga o material lá e vamos, quero a obra rápido. E aí pula a etapa fundamental, que é a fase de projeto e planejamento, que é o que você está dizendo. Então, você defende assim, que precisa haver uma harmonia num todo. Então, do mesmo modo que não adianta ter um bom projeto e não ter um bom profissional para executar, também vice-versa. Sim. Existe uma participação do cliente. Que eu acho importantíssimo. Olha que interessante isso. Por quê? Porque, é claro, a gente não quer que o cliente vai ali e faça um acompanhamento técnico da obra. Ele não tem que saber de tudo. Ele não vai ter problema na obra que ele não vai nem ficar sabendo. Exato. Eu estou executando um projeto da Tanise, tem alguma coisinha, a gente vai reunir e resolvemos, de repente, um problema, seja ele pequeno, médio ou grande. Tem coisa que o cliente não vai ficar sabendo e não precisa ficar sabendo. Então, nós vamos blindar o cliente das dores de cabeça desnecessárias. As desnecessárias. Agora, ele vai ter que tomar decisão. Sim. Ele vai ter que escolher a cor, ele vai ter que escolher o piso, ele vai ter que pagar, ele vai ter que aprovar algumas coisas que nós não estaremos aptos, até eticamente falando, para tomar decisão. Sim. Porque tem coisa técnica que a Tanise vai tomar a decisão. Tem coisa que ela vai olhar e vai falar assim, isso aqui eu faria assim, mas essa decisão não é minha. Então, é isso que faz um bom profissional. E é muito interessante você falar que existe esse conjunto, porque a gente precisa defender isso. Nessa minha caminhada, cada dia eu bato mais em cima disso. Tem que haver uma sintonia das 3 partes. Aí precisa dizer isso para o cliente no início, né? Sim. Esse início, às vezes as coisas que não são ditas no início, aí depois gera desgaste. Então, essa fase inicial é fundamental de sentar e falar o que tem pela frente. O que existe, porque existe a realidade e a expectativa. Sim. Então, o cliente vem com uma realidade de como que é a obra, uma expectativa de como que é a obra, e essa expectativa vem, historicamente, as experiências que ele teve, o que ele já ouviu. Todo mundo que chega pra gente para construir já teve alguma experiência negativa com obra. Sim. Né? Então, assim, cabe aí no nosso trabalho, mas no seu trabalho, que é quem chega primeiro com o projeto,
conduzir a visão do cliente, entender, ó, nós temos isso pela frente. É isso de prazo, é isso de custo, é esse o projeto, é assim que vai funcionar, preciso de vocês. Então, ele vai ter que participar, vai ter que dedicar tempo. E uma coisa que eu sempre falo para os clientes, a gente precisa fazer reuniões, a gente tem que sentar. Se não dá em horário de expediente, eu nunca me importei de atender fora de hora. Entende? Se a pessoa tiver aqui de noite, após né, o trabalho e tal, não tem problema. Mas eu acho que a gente não pode pecar nessa lacuna de não ter essa comunicação, porque lá na frente isso vai trazer isso aí acaba que dá um problema sério. É ele que vai usar, né? Ele que vai usar a responsabilidade e aí vai dizer, é muito grande. Como? Não era isso que eu queria. Mas você veio na obra, você foi nas reuniões, você decidiu. A gente brincava pouco sobre isso, né? Tanis, faz aí o que você fizer, tá bom. Parece bonito, mas assim... Não é bonito, não. Parece, nossa, legal. Não, é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode... É uma confiança, ok, mas também pode configurar uma omissão da minha parte. Imagina eu como cliente, fala, resolve aí, porque eu tô sem tempo, não quero priorizar. Daqui a pouquinho aquilo vai ser prioridade. Eu não faria assim. Então, eu vou ser um cliente ali não 100% satisfeito. Exatamente. Num projeto que tem a sua marca, que não vai mudar, a casa não é um copo. E aí não vai assumir que foi ele que não acompanhou junto. Não vai. Não vai assumir que foi você que errou. É isso aí. É a vida de obra, de cliente, pessoas, projeto. Sim. E é isso que traz o dinamismo e a aventura desse trabalho que você faz tão bem. O que mais encanta seus clientes no resultado final? Dá para responder isso, assim? Tá alinhado com aquilo que estava no início? O que você vê, a experiência que você teve, assim, que encanta um cliente no resultado final? Também está ligado a um conjunto, mas se você conseguir falar em relação ao projeto, o que você vê, assim, no final que mais encanta um cliente no resultado final da execução de um projeto? É o que ele sonhou quando o projeto estava pronto, concluído, que ele autorizou. Bateu o martelo em cima, é isso que eu quero fazer, é essa minha casa, esse meu prédio e tal. O que acontece? Quando termina e ele estar exatamente daquela forma, tudo que se sonhou nesse processo todo, entre elaboração de projeto e execução final de obra, e o caminho todo, independente de ter tido alguns contratempos, que às vezes pode acontecer no meio do caminho, mas lá no final o resultado ficou exatamente como foi articulado desde o início, e aí você chega, e aí o teu cliente chega e diz assim... Ai, meu Deus, você realizou meu sonho. É a casa dos meus sonhos. Esses dias... Isso é legal, esses dias eu estava na casa de uma senhora que ficou pronta recentemente a casa dela. Ela morava numa casa muito grande, ela ficou viúva. E ela me procurou para fazer uma casa bem menorzinha, ela morando sozinha. E a gente, assim, foi acompanhando, fazendo a casa. E ela sempre muito presente, né, em todas as escolhas, tudo. Ela foi impecável como cliente. A casa dela, semana passada, eu estive lá para fazer umas fotografias e tal, e eu disse para ela, gente, parece uma casinha de boneca. E ela disse assim, como me sinto. Ela disse como se eu estivesse dentro da minha casa de boneca, porque tá linda a minha casa, eu tô feliz, feliz, feliz. E aí ela me abraçava, assim, e ela dizia, obrigada, obrigada. Então, isso, gente, não tem preço, viu? Não tem preço isso. É legal. Isso. Quando você... Já aconteceu, provavelmente sim, durante a obra, o sonho mudar, assim, porque o cliente vinha com uma demanda no início e ao longo do processo, ou esse sonho não estava muito claro, e ao longo do processo, o resultado final ficar encantador, mas não ser o que era lá no início. Isso é comum acontecer? Danilo, com tantas obras, eu te digo que sim, possível que não tivesse acontecido isso. Mas é porque a pessoa passa... Geralmente, sabe quando acontece isso? Quando a obra estende demais. Quando a obra vai muito longe, a pessoa já está... As ideias vão mudando, ela vai vendo um monte de referência. Vai vendo, exatamente. E aí ela começa a se questionar. Isso aqui é o que eu
decidi, isso é pelo qual eu paguei para fazer, está sendo feito, mas Entendi. eu não gosto mais disso. Entendeu? Eu não gosto mais disso. Já aconteceu de exatamente essa atitude, a pessoa terminou a casa e vendeu a casa e fez outra. Porque não era, não estava culpando ela não era mais a mesma pessoa que ela era lá no começo. A maneira dela enxergar e de ver... Isso aqui é coisa de italiano, sabe? Fala para as mãos, fica batendo. Deixa lá ir na frente, assim, vai falando assim. E aí a pessoa diz assim, meu Deus, como é que pode? Eu gostava tanto desse estilo de casa, agora eu não gosto mais, agora eu quero fazer uma desse estilo. Você faz para mim? Bora lá. Bora, filho, quanto mais projeto, vamos fazer. Entende? Então, tem de tudo. A gente já passou por... Dentro desse, com tantos projetos, o que hoje ainda te emociona em continuar projetando? No começo da nossa conversa, você falou que às vezes alguém te pergunta assim, você vai parar? Descansar? Tá cansado? Vai mudar? E tal. E você fala nunca, né? Que foi quando você está se apresentando e tal. O que ainda te emociona e te motiva em seguir projetando? Você consegue responder isso para mim? Ainda hoje, depois de tantos projetos, depois de tanto tempo, é como era no início? Porque hoje você também já não é a mesma pessoa, mudou, amadureceu. Mas as motivações podem ser outras, mas o que hoje ainda te motiva? Ou aquela chama lá do começo ainda está aí, é a mesma motivação? Eu diria que é diferente. No início de carreira, você tem aquele sonho de crescer e de fazer, mas você tem uma insegurança muito grande. Hoje... A insegurança própria do início, né? Insegurança do início de profissão. Você não sabe se vai acertar, se não vai, se você vai agradar né, o teu cliente e tal. Hoje, com a experiência, a maturidade, eu te diria assim, que esse tipo de coisa já não tem mais. Não tem mais esse tipo de medo ou insegurança. Isso não. Mas, para mim, cada projeto é um projeto. É uma expectativa nova de você querer mostrar e fazer algo diferente, exclusivo para aquele cliente. Entende? Aquele cliente está recebendo um projeto executivo. Eu não faço cópia, plágio de projeto meu. Eu já tive esse tipo de proposta da pessoa chegar e dizer assim, Tanise, eu quero uma casa igual a do fulano, igualzinha. Eu me apaixonei, é a casa que eu quero. Eu digo, não. Igual não, ele pagou por ela, aquela casa é dele. A sua vai ter que ser diferente. Entende? Então, assim, até hoje... Porque não faria sentido eu continuar trabalhando nessa profissão. Eu não precisaria mais estar trabalhando nessa profissão. Poderia estar trabalhando em outra coisa. Se isso não me desse vida, não me desse alegria. Como eu falei desde o início que eu sou apaixonada pela minha profissão, cada projeto é um projeto. Cada projeto tem a sua identidade e eu não conseguiria imaginar hoje de parar e dizer não faço mais projeto, acabou, chega, já fiz demais. Eu acho que eu ia enlouquecer. Porque faz parte de você. Faz parte de né? mim, está no meu DNA, de quem eu sou. Não é o que você faz, é quem você é. É quem eu sou, né? exatamente. Então, aí fica impossível separar isso, não né? tem como separar. Então, assim, ó, expectativas do que está por vir, a gente nunca sabe, né? Mas o que vier, cada projeto vai ser tratado com maior amor e carinho, um por um, independe do nível da obra, de quantos metros quadrados tem essa obra, o tipo de acabamento que vai ter essa obra, extremamente sofisticado, um acabamento mediano, um acabamento simples, não importa. Cada um tem seu valor. Cada cliente tem seu valor. Que legal. A gente está caminhando aqui para o encerramento, mas tem algo que eu já te vi falar algumas vezes que eu queria que você falasse. Assim, quais são as memórias que você traz assim de família, né? Virando aqui um pouco. Eu já te vi falando, esse dia a gente estava batendo um papo, você estava falando da sua mãe e tal. O seu pai é falecido, né? Sim. Que memórias que você traz e o que é família para você, assim? Porque, por que eu pergunto isso? Vou justificar a minha pergunta.
Porque hoje em dia é muito comum as pessoas nos verem por aquilo que a gente faz. Né? Então, assim, quem que é Tanise Toninho? Tanise Toninho é arquiteta. Né? Com mais de 5 mil projetos, reconhecida, né? Digo e repito, né? Uma das principais arquitetas do estado, das primeiras da nossa cidade, que foi referência, abriu porta para tanta gente. Mas no final do dia, você é a Tanise, né? Que chega em casa, né? Que é uma pessoa que tem momentos de alegria, de tristeza, que tem memórias, que tem as suas referências pessoais, que te formaram como pessoa, como mulher, hoje como empresário, como profissional. Quais são as suas memórias e a sua relação, a sua ligação afetiva com a sua família, com a sua origem do Sul, seu pai, sua mãe, suas irmãs? A minha família sempre foi muito unida. Meu pai e minha mãe era uma delícia de ver os dois juntos. E a minha mãe sempre gostou demais de cozinhar. Até hoje, com a idade dela, ela não para o dia inteiro fazendo doce, fazendo coisa e dando para as amigas, dando para vizinha, porque ela podia convidar ela para ir lá para casa fazer. Pois é, né? Daqui uns dias ela vem para cá, daí eu levo ela para lá. Faz isso. Aí, assim, ela sempre gostou muito de cozinhar. Meu pai era um exímio churrasqueiro, fazia um churrasco como ele, como poucas pessoas. Então, assim, eu me criei numa família assim, que tinha que a comida, a mesa, a união era a coisa mais importante. Mesmo eu tendo saído de casa muito jovem, eu e a minha irmã, nós só somos em duas, o nosso contato era muito forte. Então, a gente estava sempre... O possível que a gente tinha... No tempo que era só telefone, era 2 ligações no mínimo por dia. Hoje, então, com o WhatsApp, a minha mãe lá no Rio Grande do Sul, minha irmã em São Paulo, eu aqui, e a gente... A sua mãe usa o WhatsApp? Usa, não, ela é pra frente, 87 anos e ela se vira. E aí a gente fala todos os dias, sem exceção. Meu pai já faleceu, mas ela continua e a gente continua até hoje essa união muito grande de família. E eu acho que essa cultura que eu sempre tive, desde a minha família, meus avós, meus tios, todo mundo é muito, sabe, a gente é muito unido. Aí o que acontece com isso? Faz você ter paixão por projetar principalmente áreas gourmet, áreas de receber as pessoas. Eu acho que você já imagina a sua família ali. Essa italianada aqui ia ser muito legal. Aquela italianada toda ali, falando alto, gritando, conversando, pedindo só um pouquinho, é minha vez, peraí. Vamos falar. E é mais ou menos isso. Então, eu acho que eu tenho também, na essência, já esse lado muito de família. E isso eu sempre coloquei na minha vida profissional, que eu acho assim, ó, que a família, quando ela está, sabe, junto, que todo mundo vai junto, todo mundo decide junto, você fazer um projeto pensando naquela família, da forma de vida que eles têm, que cada família tem uma maneira de viver. Sim. Mas eu acho que, como eu tenho isso, de certa forma fica mais fácil para mim. Por causa desse lado meu. Você tem uma referência que não vai muito além do que você aprendeu na faculdade. Sim. Vai muito além das suas experiências de projetar. Porque, por vezes, isso pode ser frio, né? Preciso projetar algo para alguém. É um trabalho, você vai receber por aquilo e tudo mais. Mas quando você tem uma memória dentro de você de família, você olha para um gourmet e fala, nossa, vou fazer algo aqui para essa família. É uma família grande, é uma família. Então, você consegue... Sim. Parece que a gente está lá junto para fazer uma festa, fazer uma comida. Eu, geralmente, com os meus clientes, quando a gente acaba tendo uma afinidade maior, porque tem alguns clientes que passam a ser teus amigos, né? E é um grande presente da nossa profissão, é isso, né? Acontece. E eu, muitas vezes, depois da casa pronta, tudo, eles me convidam, eu vou lá e vou cozinhar na casa deles. Porque eu amo cozinhar, né? Você aprendeu em casa, né? Você vê, verdade. Assim. Que legal, essa memória que você fala da união, né, de família, e seu olho brilhou de novo, né? Então, assim, brilha quando fala da arquitetura, que é quem você se apresentou dessa forma, é quem eu sou, amo o que eu faço, e por isso o resultado final é como é. E quando você fala de família, você falou da união, né, que não está diretamente ligada, condicionada, aliás,
a presença física. Exatamente. Né? Nós estamos longe, mas nós estamos juntos o tempo todo. É telefone, é WhatsApp, é sinal de fumaça. Mas o que vai no coração, né? O coração tá ali. Vocês aprenderam isso, né? Você e sua irmã, você aprenderam isso com os seus pais, né? Sim. Eles foram casados por quantos anos? Meu pai e minha mãe? 60. 60 anos de casado. Hoje em dia, isso é... Ele faleceu tem quanto tempo? 4 anos. Até recentemente, né? A sua mãe hoje está com 87 anos, cozinhando para os vizinhos, tudo. Cozinhando e fazendo doce. E ela vai para a fazenda e ela faz os doces no tacho, época de uva, de figo, de marmelada, de tudo que é coisa, aquelas de ficar mexendo, né, com aquela... os italianos dizem mescula, né? De madeira, né? Aquela pá grande, né? De madeira. E ela faz, até hoje, ela é fuçada. E eu acho que eu puxei um pouquinho, mas bem pouquinho para ela. Vamos marcar para a Tanise fazer para nós uma comida italiana. Bora lá. A Lana, ela marca mesmo. É. Tanise, vamos... sim, eu tô realmente muito contente da gente bater esse papo, né? E poder ter aqui, poder falar de arquitetura, falar de como você vê a arquitetura, da sua história, falar um pouquinho de família também, de quem você é. O que você diria hoje para quem está começando, né? Se chegar alguém hoje, assim, para te pedir um conselho, que ama também a arquitetura, que vai entrar no mercado hoje, que é diferente quando você iniciou, que conselho você daria para essa pessoa, para essa moça ou para esse rapaz que hoje entraria na arquitetura como você entrou lá há 30 e tantos anos atrás? Eu posso dizer uma coisa bem sincera? Eu acho que o que está faltando para essa nova geração de arquitetos se chama humildade. Hoje, os profissionais, eles não procuram primeiro aprender, ter prática, para depois ele chegar. Eu sei disso, eu sei aquilo. Eu, com todos esses anos, que você mesmo já falou várias vezes aqui, eu sempre digo, eu estou longe de saber tudo, muito longe. E eu estou todo dia aprendendo coisas novas. E aí, essa nova geração, eles estão se colocando de uma forma que eles sabem tudo. E eu acho que essa palavra que eu falei resume tudo, humildade. Concordo plenamente, né? E é muito importante a gente ouvir isso de um profissional que está há tanto tempo no mercado, porque é uma visão que você tem, não é de agora, é uma visão contextualizada. E colaborando com o que você falou, a humildade, quando ela não existe, aqui a gente está falando de profissional, mas a humildade ela é algo humano que vai prejudicar ali se falta humildade no âmbito profissional. Impede a pessoa de crescer. Porque a gente só cresce se, de fato, a gente reconhece que a gente precisa aprender algo. Se eu entro em qualquer empreitada já achando que eu sei de tudo, eu não me abro para aprender. Então, eu não tenho um coração ensinável, eu não tenho uma mente para poder aceitar a experiência de alguém que é mais velho e fala, vai por aqui. Ninguém que já passou por aquilo vai falar, vai por aqui do nada. Você está falando, vai por aqui, talvez você já foi por aqui e bateu. Que provavelmente é o caminho mais curto, se a gente vai falar depois de tantos anos, né? E é muito interessante você falar de humildade, porque humildade é saber ouvir, é saber abaixar, é saber dar tempo ao tempo. E falando profissionalmente, esse profissional tende a crescer porque ele vai, ao invés de se posicionar, ele vai ouvir e daqui a pouco ele vai, com certeza, crescer. Sim. Então, a humildade é aquilo que a Tanise Tonin traz como um conselho, né, para quem está iniciando. Eu perguntei para ela sobre a arquitetura, mas isso é para tudo. Quem está iniciando em qualquer profissão, se você tiver humildade, você vai longe. Tanise, você tem alguém que você hoje, isso para a gente encerrar? Já? Encerrar? Alguém que você teria uma gratidão, assim, é difícil falar, né? Uma pessoa só, mas alguém que você agradeceria por você ser quem você é, chegar onde você chegou, né? Nós tivemos a experiência que eu falei das meninas, né? Que vieram aqui, a Lu, a Andréia, que falou, né? Que agradeceram, falou, nossa, a Tanise um dia abriu as portas, me ensinou, não conseguiria, eu ia desistir e tal, tal, tal. Mas independente, se na profissão ou alguém que hoje você
Falar, ó, essa pessoa, ela me abriu as portas, essa pessoa eu devo algo a ela, alguém para agradecer. Nossa, agora é difícil, viu? Você é danado, Danilo, você é danado. É que faz a gente pensar, né? Porque assim, porque eu tenho certeza que você foi muito ajudado, né? Ninguém... Com certeza, né? com então, certeza. assim, você tem aí, assim... o pessoal que tá lá, a gente brincou, né? Do Valmir aqui que tá há tanto tempo. Então, você tem seu time. Ele é uma pessoa que eu... É uma pessoa... Aí, eu ajudei ela a responder. Viu? Eu arrumo o problema, mas eu sou legal também. Ele é legal também, eu né? também ajudo, né? O Valmir é uma pessoa que nossa, eu não tenho palavras para agradecer, porque é aquele fiel escudeiro que está comigo todos esses anos, que a gente já passou todas as fases muito boas, fases ruins, fases médias e tal, e ele tá ali, ó, ele veste a camiseta e não abandona o barco, né? E uma pessoa que o tempo inteiro dando força para mim e tentando ajudar de todas as formas para... Se às vezes eu não estou bem, vamos lá, vai continuar, vai dar certo. E sempre me dando uma força grande é o meu marido, é o Pompeu. Ele com aquele jeitão meio torto dele, né? Quem conhece, aquele jeito dele, mas tem um coração que não cabe dentro dele. E ele é a pessoa que eu mais agradeço. Brilhou o olho de novo. Eu fico muito feliz e aproveito assim eu aprendi que a gente não deve perder as oportunidades, né? Que talvez elas não venham de novo. Então, é muito legal ver você também falando do Pompeu, porque eu devo, né, uma gratidão. Já tive a oportunidade de dizer isso a ele. Em 2010, eu fui chamado para trabalhar na Pompeu Imobiliária, trabalhava numa outra empresa. E fui chamado para trabalhar lá. E a partir dali, né, comecei depois a trabalhar como corretor de imóveis. Aprendi muito com o Pompeu. Pompeu é essa figura emblemática, né? Que também abriu as portas para um monte de corretor. Todo mundo passou por lá, passa pela escola, depois vai voar. E algo que eu passei por muitas fases ali. Então, assim, dali, né, da empresa de vocês, de dentro da casa de vocês, eu tirei o sustento para minha família. Na época quando eu sustentava ali meu irmão e minha mãe. Quando eu me casei, eu trabalhava ali. Então, assim, eu fui o corretor do ano ali em 2013 para poder ganhar a comissão 3 meses antes do meu casamento. Então, paguei o meu casamento todo. Eu fui no casamento dele. Eu paguei meu casamento todo com as comissões que eu ganhei lá, né, em 2014. Tem várias situações. O Pompeu nunca me disse não. Ele parece que ele tá brigando, mas é normal, mas é entendeu? o jeito dele falar. Cara, tá tendo briga. Fala que parece não, que tá tendo briga ali. Não, não, é meu tom de voz, É assim mesmo. Então, assim, você tem que conhecer, porque senão você fica... Rapaz, esse cara ele tava bravo. Não, tá normal, é o jeitão dele. É o jeito dele. Então, assim, as minhas primeiras obras que eu peguei, eu ainda trabalhava na Pompeu Imobiliária, foi com a bizinha emprestada do Pompeu, que eu peguei... Falei, Pompeu, eu vou vender minha moto, que eu tô precisando de dinheiro. Deixa eu ficar com a motinha. Quando eu trabalhava ali fora de hora, eu falei, não, beleza, pode ficar com ela. Era só por 3 meses. Eu fiquei 1 ano e meio com ela, entendeu? E aí, assim, então, para ir para os acampamentos, nunca disse não. Os meus pedidos nunca disse não. Então, é alguém que eu aprendi demais, que eu agradeço. E agradeço também a você, né? Foi de dentro da casa de vocês. E fico muito feliz de hoje poder dizer isso também, né? Então, como você falou, assim, de agradecer muito ao Pompeu. O Pompeu abriu as portas para muita gente, mas não estou aqui para falar de muita gente, estou aqui para falar de mim. Foi onde eu aprendi a ser corretor, foi ali que eu comecei a construir. E aí, construindo, eu falei, Pompeu, deixa as portas abertas para mim, que eu estou agora trabalhando com as construções, então eu estou colaborando um pouco aqui. Ele falou, a porta está aberta, e sempre ficou aberta. E a gente sempre continuou, e eu tive a oportunidade de já por algumas vezes agradecer e a gente não consegue ir sozinho em lugar nenhum, é muito importante. Imagina para mim naquela situação, formando família, eu lembro dos momentos, né, porque eu me casei, eu trabalhava ali, né, quando meu primeiro filho nasceu e faleceu, né, o Pompeu, eu lembro que eu estava ali, né, também, então eu tive o apoio de todo mundo. Então, assim, não vou falar de drama aqui, mas são as coisas que eu lembro. Então, o velório do meu filho eu paguei com o dinheiro que eu ganhei ali, peguei uma antecipação de comissão que o Pompeu me deu. O meu casamento, a minha primeira casa,
o meu primeiro apartamento. A gente estava vendendo para uma cliente, a cliente desistiu. E aí, o apartamento ali no Gênova, aí eu cheguei no Pompeu, falei, Pompeu, o que você acha de eu fazer um negócio nesse apartamento? E aí, eu tiro aqui a minha parte da comissão, eu desconto. Ele falou, não, pode fazer, pegou, me ajudou. Então, a minha primeira casa. Então, vocês fizeram parte de uma fase muito importante da minha vida, que foi o começo. Então, muito obrigado, Tanise e Toninho. Falo aqui em nome de muita gente, transmito minha gratidão também ao Pompeu. E a gente termina o programa desse jeito, né? E eu agradeço a você pela oportunidade e estou muito feliz de ver que você está nessa tua caminhada linda e com certeza a gente vai trabalhar muito junto, Amém. A gente vai fazer muita comida também, né? Vamos Faz fazer parte, comida, né? fazer obra. Vamos mesmo. Vamos fazer obra, vamos fazer comida. E é o que, isso aí. É o que vai da vida, né? São os momentos bons. É a vida acontecendo. É isso aí. Gente, obrigado pela companhia de vocês, a todo o pessoal aí que nos ajudou, que está aí nos bastidores. Obrigado, Tanise, muito obrigado, um beijão. Obrigada, Deus abençoe. Vai ter aqui Amém. na descrição do vídeo Instagram da Tanise, nosso Instagram, o canal para vocês seguirem aí, se inscreverem, tudo mais. Um grande abraço para todas as empresas do Constru Clube MT, né, que são essas marcas que estão juntos entregando excelência na construção civil, que já são aí tudo amigo da Tanise, tudo nas obras também, tudo atendem o nível de exigência dessa brilhante, né, profissional. Isso aí. Um abraço, até a próxima.